Olá, pessoal. Quero agradecer o convite do congresso, através da minha colega Ana Paula Nascimento, parabenizar, por essa temática, do primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, esse debate pós-pandemia, como será o mundo depois da crise. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Laboratórios do Mundo Real, a microbacia do Ribeirão do Lajeado, como projeto piloto de uma política pública para ação climática. É um trabalho que a gente desenvolve no programa de pós-graduação da Universidade São Judas, envolve o mestrado em arquitetura e urbanismo e o mestrado profissional em engenharia civil. Tem o apoio, é o projeto piloto do Laboratório Climapolis, um laboratório que estuda cidades resilientes e sustentáveis, e é uma ação do Lab Itaim Paulista, que é o laboratório que eu coordeno desde 2016, formalmente desde 2016, junto à Universidade de São Judas. Bom, na minha fala eu vou contar para vocês o que são laboratórios do mundo real, o que é o Labitime Paulista, como é que a gente atua no território, quais são os nossos objetivos, e também vou contar para vocês da experiência que a gente teve, que foi a experiência de modelagem hidrológica da microbacia do Ribeirão do Lajeado, que é a última ação do Labitime Paulista. Bom, então o que são esses laboratórios do mundo real? Os laboratórios do mundo real, eles são estratégias para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles têm como pressuposto que a investigação, ela não pode ser separada da complexidade do mundo real. Então, e é por isso que os laboratórios do mundo real são laboratórios interdisciplinares, congregam várias disciplinas, porque os problemas, na realidade, eles são complexos e multifatoriais. Então, a ideia é convocar disciplinas de diferentes especialidades para tentar, em conjunto, procurar uma solução. São laboratórios que apostam na transformação e sempre entendem a transformação como algo que deve partir de todos os atores envolvidos na situação a ser transformada. Então, o Lab tem como estratégia o multiperspectivismo, não só a transdisciplinaridade das ciências, mas o multiperspectivismo social também. Atua em colaboração com a sociedade civil, com o poder público local, trabalha de modo experimental, pretende ser um laboratório situado, na cidade, envolve instituições de ensino, como a Universidade de São Judas, que eu estou ligada, se baseia na aplicação de modelos e protótipos. Eu vou mostrar para vocês nosso último feito, que foi a modelagem hidrológica da Bacia do Lajeado, em parceria com o IPT. O Lab nunca trabalha sozinho, então a ideia é convocar parceiros, e a gente tem tido muita felicidade, muita sorte de encontrar parceiros muito animados e muito engajados com os nossos problemas, que têm dado condições e aportes, de disciplinas diferentes para que a gente chegue a diretrizes, estratégias e mais perto da transformação possível. São geralmente de longo termo, porque as transformações não acontecem de uma hora para outra. O multiperspectivismo depende de uma relação de longo prazo, conhecimento, confiança, então por isso que são geralmente ações de longo prazo. Por isso o Lab, então, há 5 anos, estuda e atua junto à territorialidade do Itaim Paulista, a subprefeitura do Itaim Paulista, e daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que é o Itaim Paulista. O Itaim Paulista é uma subprefeitura da cidade de São Paulo, uma das 34 subprefeituras da cidade de São Paulo.
fica na zona leste, no extremo leste da cidade, tem enormes desafios, referentes a meio ambiente e vulnerabilidade social, né, combina essas 2 coisas, além de uma conexão muito grande com a região metropolitana. Então, é como objeto de estudo, né, é um objeto muito interessante. E o que que é o Lab Itaim Paulista, né? Então eu já contei para vocês que a gente atua, numa área periférica, então nosso objetivo é entender o desenvolvimento urbano de uma área periférica e como é que a gente pode contribuir em direção a um desenvolvimento urbano sustentável numa área periférica, com esses desafios ambientais e sociais, como é o Itaim Paulista. Nós elegemos como situação problema a Bacia do Lajeado, daqui a pouquinho eu conto para vocês por quê, né. Convocamos então, né, as disciplinas de arquitetura, de engenharia e de ciências do clima, graças às nossas parcerias, parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, parceria com, o IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, né, através do laboratório Climapolis, e também, né, os 2 mestrados lá da São Judas, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, todos juntos aí para pensar como é que a gente pode intervir, né, e aplicar os objetivos do desenvolvimento sustentável na microbacia do Ribeirão do Lajeado. Bom, o Lab, ao conhecer o território, entra em contato com os seus agentes e com várias propostas que esses agentes, formulam para a solução dos seus próprios problemas. Então, a primeira responsabilidade do Lab é participar das ações locais. Então, o Lab está sempre atento, né, quando a gente vai para o território, a gente está sempre atento ao que, as, organizações locais, os atores, as pessoas, estão propondo, porque elas têm muito conhecimento dos problemas que vivem e por isso, são as primeiras a ter boas ideias, né. Então o Lab pretende apoiar essas boas ideias e ajudar no que for possível. A gente promove o diálogo com parcerias com instituições locais. A nossa grande, parceria tem sido com a subprefeitura do Itaim Paulista, principalmente a partir de 2009, com o apoio do subprefeito Gilmar Souza Santos, que foi um grande entusiasta do Lab. A gente tem muita gratidão por ter aberto a subprefeitura, cedido uma sala para o Lab operar. Isso potencializou muito o Itaim Paulista como sala de aula para os estudantes da São Judas e trouxe uma renovação muito importante para a agenda de pesquisa da universidade. E, atualmente, né, nós estamos procurando entender, então, como que a gente pode pensar um desenho urbano, né, que ajude a o grande problema do Itaim Paulista, que é o problema das inundações e dos alagamentos que atingem, entre outras, a subbacia do Ribeirão do Lajeado, tá. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, quais são as características dessa bacia do Ribeirão do Lajeado e por que é que ela foi escolhida, tá. Mas o nosso desafio agora é esse. E esse é um desafio que a gente tem levado junto com a São Paulo Urbanismo, que também é outra parceira muito entusiasmada do nosso trabalho, né, e temos atuado juntos através principalmente da gerência de projetos, né, e isso tem sido muito instigante para nós aqui na universidade, e também, né, para a subprefeitura, no sentido de poder constituir soluções na qual os parceiros, né, potentes dessa transformação estão também envolvidos e engajados. Isso é muito importante para nós. Ou para os objetivos do Lab.
Bom, então a partir, né, desses princípios, né, desses elementos do Lab, a gente criou canais de comunicação que servem para organizar um pouco a estrutura das ações do Lab, né. Como é um laboratório complexo, que estuda coisas complexas, não tem foco em uma disciplina, a gente, se sentiu muito impelido, né, a criar alguns canais que dessem estrutura às ações do Lab. Um deles é o canal Lab Participa, esse canal é o canal aonde o Lab procura se envolver em ações em andamento no território, né, e contribuir no que for possível. O papo do Lab, que é quando o Lab procura articular, então, a universidade, o poder público, as várias esferas do poder público na solução de um problema, né, é essa ideia do Lab de promover o multiperspectivismo. E o Lab explica que seriam os produtos técnicos, né, são os produtos técnicos que a gente acaba elaborando como universidade que somos, né, a partir desse processo, né, e eh, a nossa, intenção, né, é que esses produtos técnicos, uma vez originados de uma, eh, estratégia, né, de participação local, engajamento de atores e, envolvimento de muitas perspectivas na solução do problema, elas de fato sejam mais aderentes à transformação da realidade do que a ciência pura, aquela solução que a gente dá lá na universidade e tal, e fala: "Nossa, ninguém está vendo, é tão fácil resolver o problema", né. Só que nem sempre é, né, porque os problemas eles não são só frutos de uma racionalidade só, né, são muitas racionalidades que constituem um problema. Então, dentro de cada uma delas, a solução tem que ser multifatorial também, né, então multidisciplinar, multiperspectiva, e essa é a ideia. Essa é a ideia do Lab e é assim que a gente opera lá no Lab Itaim Paulista. Bom, dentro desses canais, né, então eu trouxe 3 imagens aqui que ilustram o que são esses canais e como é que a gente atua, né. Essa caravana científica que a gente organizou em 2019 na escola Dama Entre Rios Verdes, né, foi uma experiência muito, transformadora para nós no Lab, foi muito legal. Daí saiu uma ação que eu acho que foi uma das ações mais bacanas que a gente fez no Lab, nesse período, né, de 2019, que foi então nós fomos até a escola e a ideia era, então, montar na escola oficinas com sensores de baixo custo para medição da poluição do ar, né, preocupados então com os aspectos ambientais, né, nós resolvemos então propor, né, um estudo das condições atmosféricas de lá, mas queríamos fazer junto, né, das condições de poluição, queríamos fazer isso junto com as escolas, dentro de uma ação que se pudesse se aproximar de uma perspectiva citizen science, de aproximar o cidadão os elementos da ciência e conscientizar sobre os problemas ambientais. E quando a gente chegou lá na escola, né, fomos recebidos pela imprensa jovem, pelo diretor, que são muito articulados, né, e eles estavam ali promovendo já uma ação, para resolver o problema de um descarte ilegal de lixo que se dá na frente da escola, se dava, né, na frente da escola nesse momento, numa praça, a escola fica na frente de uma praça, ao lado do córrego de água vermelha, e nessa praça havia então um ponto viciado, e aí os alunos, a primeira coisa que eles falaram foi: "Ok, a gente ajuda vocês a montar as oficinas de sensores de poluição aqui na escola, vai ser muito legal, mas a gente quer apoio para fazer a nossa ação, né, de mobilização para resolver o problema, do lixo aqui na frente da escola". E aí então a gente
falou: "Ok, né, vamos lá", chamamos os estudantes da São Judas e a gente vários estudantes se mobilizaram, né. Isso é uma coisa, também muito gratificante, o Lab tem estudantes já, que já se formaram, que voltaram para o mestrado, né, alguns que estão já engajados no doutorado, então o Lab tem um conjunto de estudantes que acompanha o Lab, isso é muito importante para a nossa equipe. E aí, então, nós organizamos uma ação no sentido de, prestar um trabalho técnico que foi, né, então chamar a comunidade, né, chamar principalmente os alunos, os pais dos alunos, os moradores locais, os diretores da escola, para a gente então identificar quais eram os problemas, né, então fizemos um esquema de formulários, tal, identificamos os problemas, fizemos uma visita junto com os estudantes, fizemos algumas proposições, né, que chamou o Livro dos Sonhos, e a partir de tudo isso criamos um guia, né, um mapa dos principais problemas, localização dos problemas, e um guia de diretrizes para a transformação local que foi entregue ao subprefeito, que depois realizou obras ali, incluindo então muitas das diretrizes que a gente havia apontado ali, em conjunto com a comunidade. Então essa foi uma pequena transformação efetiva, né, que aconteceu a partir dessa estratégia de multiperspectivismo, né, e contribuição do nosso lado técnico aqui para que isso acontecesse. Então foi muito gratificante essa ação. Depois, né, quando nós estávamos fazendo os levantamentos, da microbacia aí do Ribeirão do Lajado, havíamos visitado as comunidades, essa é uma das comunidades que fica na microbacia, a comunidade do Torresmo, veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a gente não pôde mais voltar ao território, né, isso foi uma frustração muito grande para nós, mas a gente resolveu então mobilizar a rede de pesquisadores para que doassem, né, fizessem doações, e e e com isso a gente, conseguiu então arrecadar recursos, né, para a doação de cestas básicas. Nós fizemos isso também atendendo a um chamado do próprio subprefeito, o subprefeito quando veio a pandemia, então, começou a mobilizar, empresários locais, poder público, o que pudesse, né, ele mesmo, né, chegou a doar várias cestas básicas para a localidade, porque foi uma situação muito, de fato, muito comovente, né, o que aconteceu, né, o grau de necessidade que se agravou ainda mais, já eram populações vulneráveis com essa condição da pandemia, as vulnerabilidades se agravaram muito, né, então nós mobilizamos a rede de pesquisadores para participar da campanha que a subprefeitura estava empreendendo, que foi Cestas do Bem, né, para ampliar o processo de distribuição de alimentos, né, que era uma questão ainda hoje muito sensível lá. Então a gente mobilizou e conseguiu doar 100 cestas, com o apoio da subprefeitura, e acho que isso foi uma lição, né, uma lição porque estávamos lá como cientistas, né, mas, eh, nos deslocamos para a posição de cidadãos, né, e acho que isso foi uma lição muito importante para os nossos alunos, né, no sentido de que, esses problemas são todos nossos, né, não só o problema da água, mas o problema das pessoas que estão lá, o problema da gestão dessas localidades, então essa ideia de pensar o problema de modo complexo, pressupõe também uma possibilidade de agir de modo diversificado, complexo e ético em todos os sentidos, né, então não achamos justo a gente visitar a comunidade, falar com a comunidade, a hora que a pandemia chega, dá as costas e
ficar todo mundo nas suas casas isolados, então era o mínimo que poderíamos fazer e fizemos, gostaríamos de fazer muito mais, mas enfim, foi o que nesse sentido foi o que nós, realizamos. Bom, e aí então avançamos a pesquisa mais a parte mais científica, acadêmica da pesquisa, que foi, só foi possível graças à parceria, né, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, e, o doutor Felipe Falseta, que foi muito gentil ao, se sensibilizar com a nossa proposição e com a missão do Lab, e se oferecer a dar esse curso lá na Universidade de São Judas. Também a São Paulo Urbanismo, que ficou também muito empolgada com a possibilidade de poder pensar o desenvolvimento periférico, principalmente com foco na microbacia do Ribeirão do Lajado, utilizando a simulação computacional como elemento base para pensar o desenvolvimento. Então isso foi uma parte muito bacana, né, de colocar em contato a São Paulo Urbanismo com essa, com o IPT e modelarmos juntos a bacia. Então o curso, ele colocou em contato o pessoal da São Paulo Urbanismo, a equipe técnica da São Paulo Urbanismo, junto com a equipe técnica da subprefeitura, né, os estudantes da São Judas. Foi um mix muito legal, e o material que vocês vão ver aqui, que eu vou apresentar inteiramente, né, vocês sempre vão ver que está cedido por alguém, não foi nada, eu não fiz nada, né, eu só fui só como coordenadora do Lab, sou articuladora desse conjunto de conhecimentos que o Lab mobiliza para tentar transformar a realidade. Bom, aqui vocês vão ver um vídeo que dá a dimensão do problema dos alagamentos na região do Itaim Paulista, só para vocês se sensibilizarem e entenderem do que a gente está falando. 10 de fevereiro de 2020. Cidade hoje virou de ponta cabeça, o céu caiu em São Paulo, mais de 1.000 alagamentos em São Paulo. Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, mais de uma semana que os moradores vivem nesta situação. Não era assim, filha. Não era. Agora tem... Em 82, a primeira enchente que veio aqui foi 2009. Negamos nosso meio ambiente, e as mudanças climáticas trazem consequências cada vez maiores. Já é o novo recorde de chuva de todos os tempos, segundo a nossa série que se iniciou em 1995. A maior chuva de todos os tempos. Você tem essa informação aí, Palombo, desse escorregamento de terra aí, dessa creche da Zona Leste? Olha, Datena, a gente recebeu, como eu te disse, 161 chamados aí para desabamentos. Não temos vítimas nessa ocorrência, mas dá para perceber aí a gravidade desse desabamento. Chamados aí... E não nos resta outra coisa a dizer, senão... Chamados aí... O que fazer? Você vai fazer o quê, filha? Não tem outra solução. Essa é a questão. O que fazer com nossos rios e córregos? Bom, então essa é a questão, né, mais sensível decorrente do padrão de urbanização, né. Aqui vocês estão vendo então o rio Tietê ainda na sua forma original de meandros, né, aqui em cima da foto, né, e aqui embaixo o rio já canalizado, né, já e retificado, o que gera então uma transformação do comportamento hidrológico, né, da bacia e das águas.
né. Então o padrão de urbanização, ele determina uma menor permeabilidade do solo, né, através então da ocupação, diminuição da cobertura vegetal e, portanto, menos infiltração das águas que caem das chuvas para o solo e para as águas subterrâneas, né, o lençol freático. E nos rios e córregos, né, a retificação transforma o percurso em menor, né, então aumenta o volume e a velocidade, né, de acumulação, maior velocidade da água e maior volume da água, na linha, né, nos córregos e rios da cidade, né. E é isso então que gera o problema, muita água que chega muito rápido em um único ponto. A solução: diminuir o volume e a velocidade da água nos rios e córregos. Como é que nós, né, do planejamento urbano, junto aí com essa simulação hidrológica, podemos ajudar a transformar essa situação? Bom, aqui vocês estão vendo então, aqui em destaque a zona leste da cidade de São Paulo e a concentração dos alagamentos, principalmente aqui, olha, na bacia do Tietê, onde tem as medições, mas ao longo, né, dos rios e córregos aqui do Itaim Paulista, vocês vão ver também que há um volume muito grande, e aqui vocês veem uma concentração ainda aqui, né, a ampliação maior desse recorte, vocês veem uma concentração muito grande, né, deixa eu tirar, pronto, uma concentração muito grande de alagamentos no eixo tóreo, né, no ponto de descarga da bacia do Ribeirão do Lajeado, no rio Tietê, e foi esse ponto então que nós elegemos, né, nesse curso de modelagem hidrológica para o estudo. Então todos os números que vocês vão ver aqui são referentes a esse estudo. Bom, só para vocês entenderem, né, o Itaim Paulista, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, como eu já disse para vocês, ele foi escolhido porque ele é uma área muito densamente ocupada, né? E essa densidade, né, a maior densidade demográfica da cidade de São Paulo, ela está principalmente concentrada nas margens de rios e córregos. É ali que os setores censitários mais populosos se concentram, né. Então, bom, só para fazer uma ponte muito breve com a pandemia, né, veja que a questão do desenvolvimento sustentável, ela é uma questão que afeta muitas dimensões da nossa vida, e a ocupação da bacia do Ribeirão do Lajeado, ela traz problemas, em relação à drenagem urbana, aos alagamentos, mas também, né, à proliferação, né, de pandemias como a Covid, e levando, a óbitos, né, muito mais concentrados nessas áreas aonde é muito mais difícil o isolamento social, porque tem a sobreocupação das moradias, né, não são moradias que têm, uma densidade baixa, são moradias com densidade alta, é por isso que essas densidades são altas, né, porque há muitas pessoas morando em pouco espaço, e isso é verdade tanto para o Itaim Paulista como região, como também, né, principalmente denso nas microbacias de rios e córregos. Então é isto que eu queria que vocês se sensibilizassem. O problema, ele é multifatorial. E nós aqui escolhemos, né, o recorte da hidrologia, né, de pensar o desenho urbano como mote de uma transformação e pensar o desenho urbano respondendo aos desafios desse volume de água concentrado na microbacia. Bom, então essa é a nossa proposta, né? Pensar
como é que essa microbacia pode ser um projeto piloto de política pública para ação climática, pensando que a ação climática envolve uma transformação urbano-social inteira, não é só uma questão de desenho da cidade, de desenho urbano, mas também, né, da forma social dessa cidade, da sua distribuição espacial das condições que essa distribuição espacial ocorre. Nessas áreas, eu vou mostrar para vocês que a gente tem muitos motivos para interferir e muitos motivos para ensaiar um novo modelo de cidade. Bom, aqui, né, só ilustrando onde é que fica, o Ribeirão do Lajeado fica bem no centro, entre, de um lado, a região, o distrito do Itaim Paulista, aqui à minha direita, e à esquerda, o distrito de Vila Curuçá. O Ribeirão do Lajeado fica bem no centro, né? É uma microbacia pequena, relativamente pequena, tá? Aqui vocês veem o Itaim Paulista bem no leste, né, da cidade de São Paulo, portanto, aqui nessa bordinha da região metropolitana. Atualmente, 90% da área da bacia está impermeabilizada, abriga 153 mil habitantes, mais ou menos, em 1.100 hectares, isso dá 139 habitantes por hectare, né? Um pouquinho abaixo do que é a média do distrito, né? Mas ainda assim muito denso em relação à cidade de São Paulo. E, embora a bacia hoje esteja 90% impermeabilizada e densamente ocupada, a conformação geomorfológica é muito próxima da situação original. Como vocês veem aqui nesse mapa de hypsometria, que pega os modelos digitais de elevação de 1930, 2011, 2017 e 2004. Bom, nessa região, né, passando pela estrada Dom João Neri, que margeia o Ribeirão do Lajeado, que está previsto uma rede estrutural de mobilidade, que é a conexão entre a estação, o terminal do Itaim Paulista e o terminal de São Mateus, né, e que vai ser uma importante conexão de transporte também na área metropolitana, porque vai ligar a região ali de Guarulhos com o grande ABC. Então, ela tem um papel muito importante no sistema metropolitano, né? E, por esse motivo, é um eixo de transformação urbana. Né? E esses eixos de transformação urbana, eles devem, então, receber investimentos, né, da prefeitura e do governo do estado para implantar esses sistemas de mobilidade. Então, isso é uma grande oportunidade para que a implantação desses eixos de mobilidade sejam ações, né, para as mudanças climáticas que venham ao mesmo tempo, né, melhorar a drenagem, né, resolver os problemas do alagamento, melhorando a drenagem também, a reposição das águas subterrâneas, melhora a condição de drenagem, diminui os alagamentos na cidade, melhora a situação dessa população vulnerável que encontra-se nas margens dos córregos. Então, nós temos não só o problema é multifatorial, mas nós temos muitas possibilidades de solução e transformação desse problema, né? Por isso que a gente escolheu, né, a microbacia do Ribeirão do Lajeado, né? Isso foi
é um trabalho também desenvolvido lá pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, pelo professor Renato Anelli, né, que identificou, junto com Marlon Longo, da São Paulo Urbanismo, essa configuração de problema entre, né, a oportunidade de desenvolvimento desse eixo de transformação urbana com a Bacia do Lajeado, aqui localizado nessa região. Né? E a gente entrou, então, depois a Universidade de São Judas se propôs, né, a fazer as parcerias e tem levado ações também no sentido de colaborar com essa iniciativa em andamento. Bom, e aqui, né, a gente mostra que ela é uma microbacia relativamente pequena, e isso, né, nos dá um potencial de estudo piloto interessante, né, e há várias outras regiões também que estão previstos eixos de transformação urbana ligados à implantação do sistema de mobilidade, que justamente, né, correspondem a áreas de córregos e vulnerabilidade urbana. Portanto, né, poderia se ensaiar aqui um modelo. Bom, e como é que nós trabalhamos, né? Como é que o professor Felipe, né, propôs aqui a estruturação dessa modelagem? Então, a gente começou com a modelagem hidrológica no ponto do estuário, que eu mostrei para vocês lá quando a bacia deságua no Tietê e tem a concentração dos alagamentos, né? E há uma série de dados de entrada, né? E um desses dados de entrada são os parâmetros de uso e ocupação do solo, né? E aí o que nós fizemos, né? O que nós propusemos foi estudar diferentes cenários de uso e ocupação do solo para que a gente pudesse começar a pensar em estratégias de desenvolvimento urbano capazes de alterar esta configuração atual de impermeabilização da bacia. Bom, então, entre os dados, né, que a gente utilizou, né, tem os parâmetros do modelo de chuva-vazão, o que determinam o modelo hidrológico e o ponto, né, o volume de vazão de pico que é calculado no estuário da bacia, como eu contei para vocês. E aí a gente mobiliza um conjunto de dados, dados pluviométricos, modelo digital de terreno, dados topográficos, né, a delimitação da bacia, etc. Tudo isso são parâmetros que a gente inclui no modelo para poder obter as simulações. Né? Então, o que a gente fez, e que eu vou apresentar aqui, né, são as simulações de 3 situações diferentes, e sendo que uma delas, a quarta situação, são já as diretrizes, né, não seriam bem um cenário, mas seriam diretrizes, né, de transformação, tendo em vista os cenários analisados de diferentes usos e ocupações do solo. Bom, então aqui, né, esse é o ponto do estuário, aqui quando vocês estão vendo a seta em vermelho, né. Esse aqui foram os modelos, né, adotados, o modelo de chuva-vazão, os parâmetros do modelo chuva-vazão, adotados para modelagem, não vou entrar nessas tecnicalidades aqui, eu vou mostrar para vocês só o resultado, até porque nosso tempo já está se esgotando, né? Então, nós estudamos 4 cenários, né? O primeiro cenário é a situação da bacia adotando os parâmetros de uso e ocupação do solo de 1930, né? Ou seja, uma conformação muito próxima ao terreno natural, com muito pouca área urbanizada. A bacia com a ocupação atual, de 90% da bacia ocupada. Propusemos uma bacia com ocupação ideal, né? Quando todas as APPs seriam preservadas, toda a pavimentação com piso drenante, os lotes com captação de água em parâmetros elevados, né, de captação de água. E um quarto, que não é bem um cenário, né, são oportunidades de intervenção que existem de fato na bacia, que podem, né, levar a uma mitigação do problema das cheias na bacia do Ribeirão do Lajeado.
Então, nesse primeiro cenário, que é a bacia em 1930, né? Aqui vocês veem, então, em amarelo, né? Aqui, desculpa, em verde está a área de mata, né? Então, bastante mata, né? A área urbanizada é a que está em roxo, portanto, ela é bem pequenininha, né? E esse é a configuração de uso e ocupação do solo que nós adotamos no primeiro cenário. Então, nesse primeiro cenário, o que que a gente tem? Né? O volume de vazão no pico, né, no eixutório, né? Aqui nesse quartil de Huff 1, assim que é uma chuva começa muito intensa e vai diminuindo, né, a gente tem o tempo de concentração da bacia de 4 horas e 22 minutos, né, e o volume de pico no estuário de 38 metros cúbicos por segundo. Né? Uma situação pior acontece aqui no quartil de Huff número 2, né, onde que a chuva começa devagarinho, depois fica mais forte, depois continua devagarinho. A gente tem, então, um volume maior de pico no eixutório, de 46,49 metros cúbicos por segundo, e um tempo de concentração da bacia também maior, de 5 horas e 46 minutos. Tá? Então, esses são os cenários, né? E o cenário que a gente adotou foi esse cenário 1. Vocês vão ver que esse é o cenário, é o pior cenário para a condição atual da bacia, né? Que é esse segundo cenário que a gente vai trabalhar. Então, nesse cenário, a gente adotou o uso e ocupação do solo de 2017, né? Onde predominam a ocupação de uso residencial padrão baixo, horizontal, né, dado o padrão aí da área. E veja, é no quartil de Huff 1, tá, que esse modelo tem o pior cenário. Né? Esse cenário tem o pior desempenho, ou seja, o tempo de concentração da bacia é muito baixo, cai quase pela metade, 2 horas e 3 minutos, e o volume de vazão é 131 metros cúbicos por segundo, né? De 40 vai para 131, né? Quase que triplica, né? O tempo de concentração cai pela metade e o volume triplica. Né? Essa é a condição atual. E aqui vocês veem a comparação entre os dois cenários, tá? Bom, e aí nós fizemos um cenário ideal, né? Onde respeito às APPs de 30 metros de cada lado, redução da taxa de ocupação das áreas residenciais, né, que poderia ser obtido por verticalização das habitações e substituição de toda a pavimentação por concreto permeável. E nesse caso a gente conseguiu, né, uma redução, né, significativa, né, para o quartil de Huff 1, que é o que a gente usou como parâmetro, né, de então 131 para 89, né, é significativo, sim, caiu 1/3, né, e o tempo de concentração a gente não diminuiu muito, né, não aumentou, não conseguiu aumentar muito o tempo de concentração da bacia, ficou em 2 horas e 18, né, mas a gente consegue diminuir em 1/3, né, o volume de vazão no eixutório. Né. Então, aqui tem uma comparação para vocês verem, né, no quartil de Huff 1, os resultados dos 3 cenários. Aqui é uma contraposição, né, do cenário atual com o cenário ideal, né, a gente conseguiria reduzir bem o volume de pico. E o cenário 4, que foi uma investigação, né, feita principalmente pela equipe da São Paulo Urbanismo, de como a gente pode mitigar os problemas hídricos apontados na análise do cenário atual, no que existe hoje, que oportunidades existem de transformação da bacia, como ela está distribuída hoje. Né? E a partir disso, então, o pessoal mapeou aí os lotes, né, o que são lotes municipais, o que são favelas, lotes privados transformáveis e zonas de proteção ambiental,
e delimitou alguns compartimentos ambientais em função da declividade, né, porque em função da declividade os dispositivos de drenagem variam também, né, e aí então, através, né, desse princípio reter, armazenar, atrasar, limpar e reutilizar as águas pluviais, traçaram diretrizes específicas para cada um desses compartimentos ambientais e procuraram entender como, né, ou pensar, né, que a legislação urbanística poderia especificar diretrizes de drenagem para reter, armazenar e atrasar em função da localização dos compartimentos. Então, seria uma forma de zoneamento, né, em função do comportamento de drenagem da bacia hidrográfica. E com isso, né, poderia se estreitar a própria legislação existente, né, de PIOs, projetos estratégicos, né, ZEIs, com as diretrizes de drenagem, tentando aproximar diretrizes de drenagem e legislação urbanística. Essa foi o resultado, né? Aqui então a análise dos compartimentos ambientais e das diretrizes sobrepostas, né? Como poderia ser o tipo de compartimento, então, tipo de lote por compartimento, já pensando, eles avançaram, né, no sentido de pensar onde, né, estariam os lotes nos compartimentos. E aí, um conjunto, né, de reflexões, né, feitas pelo pessoal técnico da São Paulo Urbanismo, liderado aí pelo Rafael Jorge Costa, né, meu colega também professor da São Judas, né, dizendo: olha, os compartimentos ambientais já utilizados nos PIOs, né, que são os projetos de intervenção urbana atualmente regulamentados, né, pelo plano diretor, podem incluir funções específicas de drenagem, como reter, armazenar, atrasar, limpar e reutilizar as águas pluviais, né. E isso pode ser induzido em lotes privados e públicos, através de políticas públicas. Isso é necessário integrar, né, todas as bases de dados para a gente obter as informações e poder modelar com mais precisão, né, as bacias, e o zoneamento pode sim induzir maiores taxas de permeabilidade, com aumento de gabarito, coeficiente de aproveitamento e diminuição da taxa de ocupação. Bom, esses foram os resultados, né, do último trabalho que a gente fez, né, e espero ter colaborado aí para uma reflexão sobre a complexidade dos problemas ambientais, da ocupação das bacias, do problema da água e da própria pandemia e do papel da ciência e da universidade nesse contexto. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho.